Fala galera, beleza? Eu sou o Vini Costa, trader profissional, especialista em supply and demand. Vamos analisar o que o mercado fez hoje e já fazer aqueles estudos para amanhã, dia 10/3. Bora lá, galerinha! Bom, o que nós tivemos aqui no índice, né, galera? Um bom movimento do mercado. Respeitou uma supply forte, né? E veio buscar uma região de rally, né? Uma demanda forte. Tá? Então essa é uma visão macro nos 60 minutos. E nós temos essa demanda para o mercado vir. Tá? Já vamos falar então dessa situação aí do índice. O que nós tivemos de oportunidades aí no índice, tá, galera? Vamos mudar aqui por 15 minutos. E depois a gente volta para os 60 ali, certo? Então, o que nós comentamos nos estudos? Fizemos estudos ao vivo, né? Recomendo ali sempre a galera verificar os estudos anteriores, porque vai ter informações, né? Que pode ser útil para vários dias, tá? Então, fica a dica aí. Falamos dessa supply forte, né? Que o mercado podia respeitar ou até fazer um rompimento falso, mas vim nessa força da venda. Falamos, né, que o mercado estava respeitando, né? Fizemos aí projeções e cenários, né? E o mercado se cumpriu essas projeções pela análise do contexto, né? E claro, falei, né, do mercado fazer uma trade range antes, né, de definir a sua direção, tá? Então nós tivemos oportunidade, você vê que o mercado abriu com força de venda, né? Falamos do mercado dessa demanda aqui, marcamos, deu oportunidade de compra. Depois, de novo, na supply, né? Olhando para esse contexto, deu oportunidade de venda, né? Bateu na demanda, falamos dessa basezinha aqui, exatamente onde está marcado, que daria uma oportunidade de compra. Então você vê que o mercado vem um pouco mais forte, né? Vem pegar liquidez nessas distorções, né? Sobe e depois, mais uma vez, respeita a nossa região. Então, enquanto ele não renova essas máximas, eu tenho drop definido, né? Eu tenho um movimento aqui, né? Eu tenho a origem do movimento definido e o mercado não passa daqui, é força de venda, né? Então, você vê que o mercado não conseguia ir forte nenhuma vez, chegar forte na região. Ele fazia o movimento, mas depois perdia força, né? Perdia força. Então, a gente tem que saber analisar a região com contexto. E claro, o mercado desceu forte ali. Eu peguei essa venda, tá, galerinha? Peguei meus 500 pontos, saí fora. Tá, esperei o mercado buscar essa região, marcar o movimento, né? E peguei essa esticada aqui até passando do fundo, né? Meu alvo estava perto dessa linha vermelha aqui. O que eu falo para vocês prestarem atenção nessas linhas que a gente marca, né? Olha só, né, galerinha? Tá? São linhas aí que a gente mostra na mentoria, né? Como é que marca, como é que analisa, tá? É umas linhas aí que eu chamo de linhas de precisão. Beleza? O que nós temos aí então, galerinha? O que a gente pode esperar? Então vamos voltar aqui para o 60. Então sabemos dessa região, né, que é forte. Então aqui a gente tem uma probabilidade boa da compra, tá? De ficar posicionado, né, de um mercado reagir bem a essa região de demanda aqui, certo? E a gente pegar uma bela compra aqui e ter paciência do trade desenvolver, certo? O que nós podemos esperar? Nós temos uma FTR aqui, nós temos o Rally, Base e Rally, né? Um candle sendo engolfado, a demanda é boa. O que ele pode fazer amanhã? Ele pode continuar esse movimento aqui, agora sim, e voltar nessa região. Presta atenção nessa mesma linha que a gente tem aqui, presta atenção nesse candle que a gente tem aqui, e daqui ele vir forte novamente, tá? Então esse é um cenário se ele respeitar essa demanda, essa fresh zone. Pela força de mercado, galerinha, vamos ter que esperar realmente como é que ele vai abrir. Porque se o mercado abrir com gap de baixa, passando essa região,
ele pode vir nessa demanda. Tá? Então aqui ele já trabalhou, aqui tem liquidez, então ele vem mais embaixo numa fresh zone. Beleza? Então essa região é tudo região de liquidez. Certo? Então tem muito contrato aqui que os caras tá louco para vir buscar esses contratos. Só que nós temos essa quebra de estrutura e nós temos a base ainda de demanda. Caso ele respeite na abertura amanhã, vamos esperar essa correção, podemos até pensar em compra agressiva com stop curto, stop financeiro, 100, 150 pontos. Na região, analisando se ele vai vir forte, mostrar rejeição, pensando em entrar no contexto da região e ficar posicionado até essa região aqui, onde era uma demanda escondida, virou supply, ou até mesmo exatamente também onde tínhamos uma demanda que está marcada num time frame menor que 60 e maior que 15, eu não olho nada abaixo disso, e vocês sabem, tá? Então, a gente analisa força e direção do mercado, um supply demand, um contexto, com detalhes da estrutura, né? Então, a gente consegue analisar o cenário, essa probabilidade do cenário e sempre dois cenários na cabeça. Então, aqui nós temos uma base boa de supply, né? Vamos atualizar as regiões para ajudar vocês, né? Eu posso até marcar aqui pelo 60 aqui, tá? E depois eu ajusto ali no 30, tá bom? Então vou marcar aqui no 60. Aqui automaticamente já é uma supply. Essa região, tá? Eu vou tirar porque a gente acabou de marcar ali. Vamos manter essa região de contexto de supply agora, certo? Essa região aqui, eu não vou colocar ela porque o mercado já chegou aqui. Então, ele está basicamente nessa região aqui. Então, nós vamos só ajustar a demanda dos 60 minutos. Aqui, em vez de deixar uma região, eu vou deixar uma linha nesse ponto. Tá? Vamos analisar. E, claro, vamos manter essa região aqui. Essa região eu vou até enfraquecer ela, porque é uma demanda que o mercado já trabalhou. Então, se o mercado der essa continuidade, ele pode até respeitar no primeiro momento aqui. O que a gente vai observar? Se ele passar essa região, aqui vai ficar supply. Então, a correção desse movimento pode ser curta, né? Ele pode trabalhar fraco aqui, demorar e depois vir forte na região. Certo? Então nós temos esse contexto, a não ser que o mercado faça um gap absurdo, que não é difícil, a gente sabe que o mercado está muito louco, né? Aí a gente já pensa em comprar direto nessa região aqui e ficar posicionado. Tá? Então temos esse cenário para o índice, vamos dar uma olhada no 30 minutes, tá? O que ele mostrou para nós aqui. Então temos aqui a região, ó, você vê que é a região de supply aqui do 30 minutos. Eu vou fazer, olha essas linhas que a gente marcou, né, galera? Na verdade, eu vou deixar aqui, tá? Eu vou deixar marcado pelo 60. Nós vamos olhar como ele ficou bem na base aqui, ó, tá? E nós temos essa outra região aqui. Então, eu só vou fazer um ajuste nessa linha aqui, ó, para esse movimento e fica tudo certo. Beleza? Então vamos manter aqui o contexto, vamos manter a região. Então nós vamos observar esse cara aqui, ó. Tá? Então o mercado pode respeitar aqui, fazer uma correção, voltar aqui, vir buscar essa região, daqui vir forte. Tá? Nós vamos observar se o mercado abrir com gap de alta, buscar liquidez aqui e fechar abaixo dessa estrutura, dessa quebra de estrutura, também já podemos ficar posicionado para venda e ele vir mais forte. Beleza? Então, de olho nessa demanda, olha só como ele mantém a confluência dos 60 por 30, isso é importante. Beleza? Então, nós vamos ficar esperto com esses movimentos. As regiões que vocês, né, devem ficar assim de extremidade, essa supply, essa demanda é boa, mas o mercado está chegando forte. Né? Aqui ficaremos esperto, demanda boa, supply, mercado já trabalhou. A supply boa é aqui em cima, tá? Então podemos até fazer um ajuste nessa. Não, aqui não precisa, porque ele está respeitando aqui, ó. Vamos só
Vou só trazer para cá para ficar tudo alinhado aí, para visualmente ajudar vocês aí. Certo? Então, ó, nós temos boas estruturas definidas, né? Temos bons movimentos aqui de força. Temos essa ignição, por isso que eu falo dele respeitar, né? A gente pegar essa caroninha até a quebra de estrutura, né? E depois aqui, galerinha, se ele perder esse ponto aqui, essa região, aí ele pode vir mais forte. Tá? Essa é a visão aí para o TAR do índice. Vamos para o nosso amigo dólar. Doleta, o que nós temos os doletas, né? Os doleiros aí de plantão, né? Os caras que tem muito dinheiro, né, rapaz? O que nós falamos, né, galerinha, desse movimento do dólar inicial, né? Dele respeitar a nossa demanda, né? Então você vê que respeita no primeiro momento, colocamos a linha aqui, né? Então, por isso que eu falo para vocês observarem bastante. Já foi forte, respeita contexto de supply, né? Falamos no mercado trabalhar, em trade range, respeita novamente a nossa região, faz a venda forte no contexto que falamos que tinha o drop definido, a probabilidade, estrutura definida, a favor do contexto de supply, venda forte, abriu forte, foi buscar liquidez, venda forte, respeita a região de demanda, né? Então você vê que é um mercado que fez um movimento legal. Eu falei que esse ralizinho era bom para ser respeitado aí de começo de mercado, tem até a linha aqui, né? E depois o mercado faz outro movimento marcando uma reversão, né? Eu não vou falar que é inside porque ele quebrou essa mínima aqui anterior, mas ele está no contexto de demanda e mostrou muita força nesse candle aqui que marcou a reversão. Ele deu sinal, ele avisou, ó, estou querendo reverter, estou no contexto de demanda. E aí o mercado faz a correção e vai buscar a base, né? Então você vê que ele cria uma estrutura. Recomendo ver os vídeos que eu estou fazendo de estrutura. Vocês vão ver exatamente que eu falei que um drop pode ser assim. E às vezes ele faz mais longe, mas ele cria essas estruturas que é difícil o mercado passar no primeiro momento. Então, tanto é que aqui era uma venda excelente. Tá? Depois, o mercado vem mais forte, venda excelente. Aí você tem que olhar para o rally, aí você tem que olhar para a estrutura anterior, né? Aonde que o mercado tem estrutura, aonde que ele mostrou força, é onde ele cria a nossa demanda. Aí você fala, por que esse filho da mãe parou aqui? Porque quem entende o que a gente estuda sabe que ele criou uma região de demanda por esse contexto, olhando no 15 minutos que a gente tem um rally definido. Anulou a força de venda, quebrou estrutura anterior, então a origem do movimento é forte. Então são muitos detalhes que a gente somam para fazer o contexto, fazer o ajuste do contexto. Beleza? E depois, olha só a linhazinha que a gente marcou à perfeição, né? Estratégica nas nossas anteninhas, né? No que a gente entende sobre estrutura, com detalhamento, né? Um conhecimento avançado que a gente tem de supply and demand, né? Por isso que a gente fala que é especialista em supply and demand, porque a gente conhece a estrutura de mercado, tá? Em detalhes, junto com o price action, tá? A gente faz, analisa o mercado ao vivo, criamos cenários ali e o mercado vai nos pontos que a gente está analisando, a probabilidade, e o mercado está sempre confirmando as nossas análises. Então, a gente vem de drop, base drop, tá? Então, ele parou numa quebra importante de estrutura. Ele veio antes aqui já. Ele já veio antes aqui. Beleza? E aí, claro, com contexto de demanda, o que a gente faz? Compra e pode ficar posicionado. Meu alvo pode ser aqui. Eu não preciso acertar esse movimento. Só desse rolê aqui, você já pega aí seus 30 e poucos pontos, mais ou menos. Quase 30 lá, quase 30, tá bom, 30. Mas eu não vou acertar o olho da mosca aqui, né? Então a gente considera que é onde o mercado ganha força, nessa máxima. Mesmo assim, eu tenho uma boa pontuação da esticada aí, 20 pontos.
Tá? 20 pontos é bastante coisa no dólar. E aí o mercado para numa região de pressão de venda, né? Com quebra de estruturas anteriores, que eram movimentos de demanda, viram regiões de supply. Beleza? O que a gente espera do dólar? Não vou nem aumentar muito a estrutura do dólar, porque nós temos uma fresh zone muito boa aqui, então o mercado... vamos ajustar as regiões, né? Eu esqueço, galera, que eu faço isso para vocês, né? Então, às vezes eu esqueço de ajustar as coisas aqui, então vocês me perdoem, tá? Porque eu olho as coisas aqui e para mim eu tô olhando estrutura, as marcações é para vocês aqui, né? Os meus gráficos são praticamente zerados, não tem nada, tem essas linhazinhas malucas aqui só. Né? As linhazinhas de precisão que só é mostrado em mentoria. Aqui é só um drops, né? Para ver a precisão que a gente marca essas linhas aí. Beleza? Então nós temos supply forte, demanda forte. Essa região aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer com ela. Podemos estender ela para uma... Não vou estender nada, vou deixar assim, deixa o gráfico mais clean, vamos tirar essa região aqui que não vamos mais usar. Beleza? E temos a região de supply, supply, supply. Temos uma demanda boa, mas é no meio do caminho, então cuidado com uma quebra de estrutura no meio do caminho. Eu prefiro sempre analisar origem do movimento, origem do movimento. Aí a probabilidade está a nosso favor, tá? Então o dólar está bem técnico. Então ele pode respeitar essa região, ganhar esse movimento, tá? Ele pode abrir com esse gap de alta, fazer um rompimentinho falso e se mostrar força, buscar essa região, a gente pensa em vender aqui, tá? Mostrando rejeição, abrindo com gap de alta, a gente pode pensar em vender para sair nessa região. E daqui a gente vai analisar, tá? Se o mercado vai respeitar como quebra de estrutura, como demanda, né? E aí o mercado busca essa região aqui. Eu prefiro que ele faça esse movimento, tá? Ou no máximo abre aqui, para a gente já pensar em venda, certo? Mercado parando aqui, ganhando força, como é que ele vai chegar aqui? Então, se ele chegar muito forte com rally, ele pode buscar essa região aqui. Certo? Ou o mercado ignora essa quebra de estrutura, vem forte e nós vamos observar como é que ele vai trabalhar aqui para a gente pensar em compra. Tá? Então, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Nessa região aqui, ó, presta atenção nesse candle aqui. Pode vir pegar a liquidez, fechar aqui e querer ganhar força de compra. Tá? Então nós temos uma supply fresh para pensar em pegar uma caroninha zone to zone, certo? Temos uma origem para pensar em pegar uma caroninha zone to zone, certo? Aqui já não é tão confiável, já comentei, por isso que está com uma cor até mais fraca. E aqui sim a gente pensa, né, em comprar bem. Se o mercado der... Olha, eu ia falar marcado, né? Marcando a região, o cara vai falar marcado. Se o mercado der uma louca e descer fortíssimo, cara, já falei dessa demanda. Também vamos ter trade bom aqui na compra. Tá? Vamos dar uma zoiadinha rápida aqui, ó. Olha lá, ó. Nós temos uma origem de movimento aqui. Então ele veio aqui pegar liquidez, a região ainda é forte. Tá? A origem desse movimento, ele só veio na base. Então ele pode vir um pouquinho mais abaixo, pode vir em 50% aqui, e quando ele rejeitar, a compra é a partir desse ponto. Ou nessa mesma linha verde aqui, né? Que por acaso, né? Olha só o toque, né? Beleza, galerinha? Então essa é a visão aí do índice do dólar. Espero ter ajudado vocês com esse conteúdo, com essas informações. Então se você gostou, já deixa aquele like, tá? Se inscreve no canal e compartilha o vídeo aí para mais pessoas ficarem sabendo desse conteúdo. Fui, galera! Até!